Bem-vindos ao nosso canal. Prepare-se para uma jornada espiritual de inspiração e louvor com os Salmos 34 ao 36. Estes salmos nos conduzem por uma jornada de confiança, adoração e gratidão, revelando a grandeza do amor e da proteção divina em nossas vidas. Deixe-se envolver pela paz e pela esperança dessas sagradas palavras. O Salmo 34 estimula a solidariedade e o espírito de altruísmo. Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó! Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam nenhum será condenado. O Salmo 35 ajuda a vencer os desafios da vida com coragem e perseverança. Este salmo é uma expressão de imprecação de Davi contra seus inimigos. No entanto, é importante notar que ele nunca buscou o mal daqueles que o atacavam injustamente. Davi pediu ao Senhor que retribuísse aos seus inimigos por causa da honra de Deus, não apenas pela sua própria defesa. Ele confiava no Senhor para ser livrado daqueles que tramavam contra ele. Davi orou para que seus inimigos caíssem nas armadilhas que prepararam para ele. Seus inimigos não eram estrangeiros, mas pessoas que ele havia tratado com bondade. Eles odiavam Davi por causa de sua devoção ao Senhor e porque ele os confrontava com os mandamentos divinos. Reuniram-se em conselho para derrubá-lo, mas Davi clamou ao Senhor por justiça. Ele pediu que Deus cobrisse seus inimigos de vergonha e que aqueles que se alegrassem com sua retidão reconhecessem a justiça de Deus. Este salmo, com sua linguagem vigorosa, destaca a dualidade da natureza de Cristo, que é ao mesmo tempo cordeiro e leão, e que tem autoridade para julgar os inimigos. Salmo 35. Contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores, dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida, retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam os laços que tramou ocultamente, caia neles para sua própria ruína. E minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e o necessitado, dos seus extorsionários. Levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam meu mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco,
eu afligia minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito, portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos, andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim, os abjetos, que eu não conhecia, dilaceraram-me sem tréguas, como vis bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me a alma das violências deles, dos leões, a minha predileta. Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos, não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra mim a boca e dizem: pegamos! Pegamos! Vimo-lo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os viste, não te cales, Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça, para minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça, não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles lá no seu íntimo, agora, sim. Cumpriu-se o nosso desejo. Não digam, demos cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal, cubram-se de pejo e ignomínia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. O Salmo 36 ajuda nos processos de mudanças, principalmente quando precisarem acontecer de forma rápida, no ambiente família. A tendência para o mal pode levar alguém a se enganar, acreditando que suas ações dissimuladas nunca serão descobertas ou repudiadas, alimentando-se do orgulho e justificando suas obras como estratégias políticas ou sinais de inteligência. No entanto, aos olhos de Deus, essas ações são vistas como falsidade e iniquidade. Somente ao conhecer o caráter divino e sua vontade santa, podemos discernir a corrupção do coração e sermos transformados pela graça, deixando a escuridão para trás e abraçando a luz. Aqueles que preferem as trevas da iniquidade não encontram descanso, pois suas mentes estão ocupadas com maldades, impedindo-os de andar em retidão. Enquanto isso, o Senhor permanece fiel em sua benignidade e justiça, cuidando de toda a criação, incluindo os animais. Ele é a fonte da vida e da luz espiritual, e somente aqueles com corações retos o conhecem verdadeiramente. Os praticantes da iniquidade serão julgados e não terão poder para se levantar, enfrentando uma condenação eterna pelos males que cometeram. Salmo 36. Há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante de seus olhos. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo, abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito, máquina perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos, como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade! Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz, vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça, aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo inspirador. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada espiritual. Que a paz e a bênção de Deus estejam com vocês sempre.